Olá, sejam bem-vindos ao Leonardo Chagas. É um prazer estar com você aqui mais uma vez para produzir e estudar junto com você conteúdos da Bíblia, de teologia, de história do cristianismo e também de desenvolvimento pessoal. Se você puder, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe e passe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre casamento, casais em alta performance, quando os detalhes fazem a diferença. Realmente é um estudo, uma palavra muito importante para o seu relacionamento, para você que está começando a namorar, para você que já tem aí 7 anos de casado, para você que já está 30 anos de casado. Não importa, esta mensagem é para todos os casais, para aqueles que estão solteiros, estão esperando em Deus uma amada, para aquelas que estão solteiras, estão pedindo ao Senhor um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. Creia que Deus vai lhe entregar. Quando nós falamos de casais em alta performance, os detalhes fazem a diferença, eu me preocupo por quê? Porque tudo na vida são detalhes. Se eu quero fazer uma boa corrida de Fórmula 1, eu acredito que eu preparando o pneu do carro para a chuva ou não, o aerofólio, o combustível que eu aplico nesse carro de Fórmula 1, isso tudo vai fazer a diferença no final da corrida. Se eu quero ter um corpo em alta performance, porque quando eu falo de alta performance, eu estou falando de resultados. Quando eu quero ter bons resultados no meu corpo, eu preciso ir para a academia fazer um treino, não é verdade? Eu preciso me alimentar corretamente, eu preciso dormir muito bem. Tudo isso vai fazer com que eu tenha bons resultados na minha atividade física. E nas relações conjugais também é assim. Alguns detalhes fazem a diferença na relação. O que eu vou falar aqui, talvez você já conheça, você já sabe o que eu estou falando, mas talvez não coloca em prática. Então, o importante é que você coloque em prática tudo isso que nós vamos falar aqui de uma forma simples e objetiva. Então, Amós 3,3, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra do Pai. Amós é um profeta menor, um profeta do Antigo Testamento. Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Me chamou a atenção essa palavra por quê? Porque será que um casal pode estar dentro do seu lar juntos sem acordo? Existem casais que estão dentro do seu lar, estão juntos, moram na mesma casa, dormem na mesma cama, almoçam no mesmo lugar, mas não estão de acordo. Então, para que eu tenha uma vida bem-sucedida na minha relação, eu preciso estar em acordo com a minha esposa, estar em acordo com a minha mulher. Infelizmente, muitos casais estão sorrindo lá fora e dentro de casa não vivem num acordo, não conseguem se comunicar, não conseguem ter uma vida estável, uma vida realmente como a Bíblia diz. Vivem brigando o tempo inteiro, vivem discutindo o tempo inteiro e não têm uma vida plena como elas querem ter, como deveriam ter. Por isso você que está vendo esse vídeo aqui, o profeta deixa bem claro na Bíblia Sagrada que só podem andar os dois juntos se houver um acordo. Então muitos casais estão dormindo na mesma casa, mas infelizmente não tem nenhum tipo de acordo. Portanto, alguns detalhes podem fazer a diferença. Eu tive uma experiência com um casal, amigo meu, que o marido e a mulher se desentenderam dentro do carro devido ao caminho que eles estavam indo. Um queria para outro caminho, o outro queria ir para outro caminho. Eles estavam indo para uma festa de aniversário. E a mulher falou que o caminho era desse lado, o homem falou não, o caminho é desse lado. E acabaram brigando dentro do carro e chegaram já na festa de aniversário estressados os dois. Porque ela falou que o caminho era esse, era mais curto. Ele falou, não, o caminho é esse é o caminho mais curto. E começaram a brigar dentro do carro. Chegaram já no aniversário irritados, apopléticos, querendo voltar,
porque não tiveram um acordo antes de saírem de casa. Ó, meu amor, nós vamos pegar aquele caminho. Tá bom, vamos pegar aquele caminho. Meu bem, você está certo. Ou vice-versa. Mas não ficarem brigando e perdendo a paz naquele dia ali, naquele sábado. E tudo foi muito triste para esse casal. Por isso que eu falo que muitos casais estão juntos, mas não tem nenhum tipo de acordo. Portanto, o primeiro ponto que nós podemos discutir é sobre ser feliz ou ter razão. Ser feliz ou ter razão. Tem hora que o marido quer ser feliz. Tem hora que a esposa quer ser feliz. Tem hora que o marido quer ter razão. Tem hora que a mulher quer ter razão. Então, o casal é um detalhe importante para que o casamento seja bem sucedido, é entender essa questão de ser feliz ou ter razão. Então, os dois dentro daquele carro, usando de novo esse exemplo que eu acabei de falar, os dois dentro desse carro queriam ter razão. Isso já aconteceu comigo também. Eu e minha esposa. Os dois queriam ter razão. Então, o que acontece? Acaba que ali as coisas começam a sair do prumo, sair do eixo. Então, o sábio, marido ou esposa, tem que pensar, não, meu amor, vá lá no seu caminho, vamos lá juntos. E depois vai ver que não era aquele caminho. Então, você evita uma briga desnecessária. Por isso que ser feliz ou ter razão. Tem dia que o marido quer ser feliz. Então, a esposa que quer ter razão, ela começa a impor algumas coisas, o marido evita a briga. Tem dia que a mulher quer ser feliz. Então o marido evita, ele quer ter razão, então a mulher evita a briga, evita as confusões. É muito interessante essa questão de ser feliz ou ter razão. Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Fala sobre essa questão de ser feliz ou ter razão. O casal precisa entender isso. Quando os dois querem ter razão, nem Satanás entra naquela casa. Nem Satanás entra naquela casa. Quando os dois querem ser felizes, o céu chegou naquela casa. Provérbios capítulo 3, versículo 13, 3:13 diz assim, o sábio Salomão, vamos ver o que diz Provérbios 3:13. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Então, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque o melhor é o lucro que ela dá do que a prata e melhor sua renda que o ouro mais fino. Provérbios 3:13. Então, a sabedoria entre a mulher e o marido tem que ter. Um dia ela quer ser feliz, o marido faça tudo para sua esposa. Um dia ela quer ter razão, o marido fica quietinho. O marido fica quietinho e tudo vai ficar bem. Tem dia que a mulher quer ser feliz. Então, a mulher fica quietinha e deixa o marido em paz. Não é verdade? Outro ponto importante são resíduos do passado. Paulo fala em Filipenses 3:13, deixando para trás as coisas que ficam e avançando para as que diante de mim estão. Resíduos do passado. Vamos supor que você está comendo um cachorro quente, ok? Você come aquele cachorro quente está envolto de um plástico. De repente, aquele cachorro quente não cai bem no seu estômago por algum motivo, você acaba jogando aquele cachorro quente fora. E o plástico sucessivamente. Em 4 dias, aquele cachorro quente ele vai desaparecer, mas o plástico não. Por quê? Porque o cachorro quente é orgânico e o plástico é não orgânico. Ele não vai acabar agora, ele vai acabar milhões, anos e anos. Milhões não, mas centenas aí de anos, aquele plástico vai deteriorar. Mas o cachorro quente em 4 dias desaparece, porque ele é orgânico. Então o casal tem que ter um detalhe importante na sua relação que vai fazer a diferença, é aquelas afrontas, aquelas mágoas, aquele ódio que se instalou no coração da mulher e no coração do homem, que é não orgânico, não consegue desaparecer. Às vezes uma briguinha ou outra desaparece, é orgânica, mas tem mágoas, traições, uma mulher que foi traída, um homem que foi traído, um desentendimento muito grande, uma afronta, uma palavra mal colocada, um palavrão, menosprezou o corpo dela, menosprezou o corpo dele, menosprezou a masculinidade dele, comparou ele com o pai, com a mãe, com os filhos. E isso tudo está causando o quê? Resíduos não orgânicos no coração dele ou dela.
Isso precisa ser tratado, precisa ser reciclado. O que eu faço com o plástico? Eu reciclo ele. Então tem que extrair aquilo que é ruim do coração dela ou dele e transformar em uma coisa boa. E o primeiro passo é o perdão. O perdão é fundamental dentro da minha relação. Então o primeiro detalhe que faz a diferença na minha relação é entender se eu quero ser feliz ou ter razão. Tem dia que o homem quer ser feliz, tem dia que a mulher quer ter razão. Tem dia que a mulher quer ser feliz e o homem quer ter razão. Então, um cede e depois o outro cede. Assim vai ter paz a relação. Segundo, cuidado com o que você fala. Pode causar resíduos não orgânicos, resíduos que causam dores no coração e não são fáceis de tirar. Paulo falou que tem que esquecer e pedir perdão. Esquecendo das coisas, Filipenses 3,13, é um ponto fundamental. Cuidado com aquilo que está lá dentro. Pode ser não orgânico e é muito difícil de sair. Terceiro ponto, defina o problema. Defina o problema. Vamos supor que a mãe do rapaz chega para o rapaz e fala assim: olha, meu filho, a sua esposa não sabe fazer um peixe, não sabe fazer um ovo. Temos um problema? Sim ou não? Sim. Mas, da onde está vindo esse problema? Do marido? O marido nunca reclamou do peixe dela, nunca reclamou do ovo dela. O problema está vindo da sogra, da mãe dele. E ele chega em casa e afronta a esposa, e em vez de atacarem o problema, que é a sogra, resolver com ela, os dois começam a brigar, porque ele é o emissário do problema. É ele que está trazendo o problema para casa e ela está atacando ele, que trouxe o problema. E ele que trouxe o problema não está sendo sábio de anular isso aí e falar: mãe, mas para mim está bom, o peixe dela e o ovo dela é maravilhoso. Então quem é que está causando o problema na tua relação? São seus amigos que estão chegando à sua casa e tirando a sua paz? São os filhos? É a sogra? É o sogro? É a mãe dele? É a mãe dela? São os primos, tias? É a família que está invadindo a sua relação? Você tem que definir o problema e tratar o problema, não atacar o marido e atacar a esposa, está entendendo? Agora, se o problema for o marido e a esposa, eles vão reconhecer, tem que reconhecer os erros. Mas se o problema está vindo de fora, ataque o problema, não ataque o marido, não ataque a esposa. Senão a esposa pega aqui a arma e atira para o marido pega a mesma arma e atira na esposa e tudo acaba degringolando, como diz o linguajar carioca, não é verdade? Carioca da Gema que nasce na capital, Rio de Janeiro. Quem nasceu fora da capital, adjacências, outras regiões, é fluminense. Olha aí. Então defina o problema. Defina o problema. Provérbios 18:13 fala sobre isso. Provérbios 18:13 diz assim: a palavra do Senhor Jesus Cristo. Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir, de definir o problema, é estultice e vergonha, é insensatez. Ou no linguajar coloquial é burrice. Totalmente burrice e vergonha. Quarto ponto fundamental, quarto detalhe que faz a diferença numa relação para que essa relação possa ter alta performance. O problema em nós. Se o problema não é na sogra, no sogro, nem na mãe dele, na mãe dela, se o problema não é nos filhos, se o problema não é na igreja, se o problema não é a escola, se o problema não é a família, o problema é um dos dois. Então tem que reconhecer o erro. Se o problema é em você, reconheça o erro. Tem mulher que é carne de pescoço. Carne de pescoço. Carne de pescoço, reclama o tempo inteiro, enche o saco. E ela não define o problema. Ela acha que o problema não é ela, é o outro. Tem homem que é chato, reclama, entra com o sapato sujo na casa, joga as orbes em cima do box, toma banho, parece um pato, e deixa a mulher nervosa, não ajuda em casa. Ele é chato e ele não acha que ele é errado. Errado é ela. Então, o que diz em Provérbios capítulo 3, 4 a 6, diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 3, 4 a 6. E acharás graça e boa compreensão, Provérbios 3, 4 a 6. Provérbios capítulo 3, 4 a 6. Vamos lá?
E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então reconheça que você errou. Não fique aí no seu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Jesus endireita as veredas. Preste atenção. Defina o seu problema, hein? Se você é o problema, peça perdão. Reconheça, seja uma pessoa humilde. Outro ponto, mínimo possível viável. Se você não pode levar sua esposa para passear em Nova York, em Manhattan, passear de gôndola em Veneza, vai na sua cidadezinha mais próxima. Vai comer um cachorro quente com ela. Ofereça um bombom para ela. Faça o mínimo possível para a sua esposa e para o seu marido. Isso faz a diferença. Às vezes você não precisa fazer um show pirotécnico da tua relação. Você não tem condições financeiras. Mas lembrar dela sem ser na data do dia de namorados e nem do aniversário é muito importante para a sua esposa. Dê um bombom. Dê uma coisinha. O que vale é a importância da ação. O mínimo possível viável. Quando Deus te der condições de você fazer uma grande viagem com a tua esposa, você faz. Mas se você puder fazer o mínimo para a sua esposa, faça. Um bombonzinho, um agrado aqui, com certeza ela vai gostar, tá bom? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 fala que se a gente não cuidar da própria casa, é pior que o descrente. E o último ponto, amor e respeito. Diz em Efésios capítulo 5, 33, que o marido tem que amar a esposa como a si mesmo e a esposa honrar o seu marido. Sem amor, sem respeito, sem segurança nas redes sociais, porque às vezes o marido está ali nas redes sociais, a mulher está pensando que ele está conversando com uma mulher, ou vice-versa. A mulher está no WhatsApp, no Instagram, e ele está pensando que ela está conversando com o outro. Essa questão das redes sociais tem que ter muita segurança, entendeu? O celularzinho em cima da mesa, sem medo nenhum. Quem não deve, não teme. Nada de correr com o celular para dentro do banheiro, escondendo da esposa, escondendo do marido, e ela aí preocupada, e ele preocupado. Isso tudo pode acabar muito mal. Sem amor e sem respeito, nada vai para frente. Às vezes o marido não dá segurança para a esposa, e a esposa às vezes não dá segurança para o marido. Está bom, queridos? Então, esses 6 pontos são importantes para que o seu casamento tenha uma alta performance e vocês tenham bons resultados. Ser feliz ou ter razão? Resíduos do passado, tem que reciclar, definir o problema. Quem é que está causando o problema na relação? Problema em nós, eu ou ela, mínimo possível viável, e amor e respeito. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Você me ajuda bastante se inscrevendo no canal e para que esse canal possa crescer cada vez mais. Forte abraço, graça e paz.